Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. CPMI dos atos golpistas é instalada no Congresso. O integrante já falou em convocar Jair Bolsonaro para depor. STF condena ex-presidente Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E você vai ver também. Governo federal apresenta plano para reduzir valor do carro popular. Os mais baratos devem custar menos de R$60 mil. Dia livre de impostos. Consumidores de mais de 1.000 cidades brasileiras aproveitaram para comprar produtos até 70% mais baratos. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro tenta esclarecer a morte do ator Jefferson Machado. O corpo dele foi encontrado dentro de um baú enterrado no quintal de uma casa. Eu tô sem força, eu não tenho mais nem lágrima para chorar. Eu tô aqui para eu vir buscar, diz ao Rio de Janeiro, ao Brasil, eu vim buscar o meu Jeff, o meu artista, o meu lindo. Eu vim buscar o meu filho que mataram aqui no Rio de Janeiro. É muito triste para uma mãe. O desabafo é da dona Maria das Dores, mãe do ator Jefferson Machado, que hoje teve a difícil missão de liberar o corpo do filho no IML. O artista, de 44 anos, desapareceu no final de janeiro. A família soube do sumiço quando, logo depois, os cães do ator começaram a ser encontrados, abandonados em bairros da Zona Oeste, região onde ele morava, o que levantou a suspeita de que algo grave teria acontecido. Até então, Jeff não era considerado desaparecido, porque aparentemente enviava mensagens para a mãe. Segundo ela, o filho, que sempre respondia por áudios, passou a responder apenas por texto, usando uma linguagem que não era habitual. O encontro dos cachorros foi fundamental para descobrir que não era o ator quem enviava as mensagens, e sim outra pessoa se passando por ele. O corpo de Jeff foi encontrado na segunda-feira, enterrado e concretado a 2 metros de profundidade no quintal de uma casa em Campo Grande, zona oeste da cidade. Os restos mortais estavam dentro de um baú de madeira, o mesmo que aparece nesta foto, publicada na rede social do ator. Uma pista que levantou a suspeita de que o envolvido no caso seria alguém com acesso à casa da vítima. Segundo o advogado da família de Jeff, um amigo tinha a chave da casa dele e seria a mesma pessoa quem alugou o imóvel onde o corpo foi encontrado. Tá todo mundo muito triste, porque ele não merece... Ninguém merece o que ele passou. Não ele. Não da forma como foi. Foi muito cruel, foi muito violento, foi de uma maldade extrema com o ser humano. Enfim, eu posso te dizer que assim, foram meses de sufoco, de agonia. O corpo de Jeff Machado será enterrado em Araranguá, cidade natal do ator, em Santa Catarina. Meu filho não poderia ter sido morto da maneira que foi e de nenhuma maneira, porque ele estava aqui para estudar, para trabalhar, em busca do seu sonho de ator e ser levado por falsos amigos que estão soltos aí. 6 suspeitos morreram em mais um dia de confrontos entre policiais e criminosos na zona norte do Rio de Janeiro. Desde ontem, já são 10 mortos e 5 moradores feridos. O segundo dia de operações no Complexo da Penha foi de intensos tiroteios. Em um dos acessos ao Morro da Fé, uma das comunidades do conjunto de favelas, policiais precisaram se abrigar. Enquanto moradores assustados cruzavam as ruas da região. A polícia usou carros blindados para entrar na favela. Em vários locais, marcas de tiros e mais tiros. Mais uma vez, escolas da região ficaram fechadas. Mais de 1.000 alunos foram afetados. 6 pessoas morreram na troca de tiros. Segundo a polícia, todos os mortos têm ligação com o tráfico de drogas. Os corpos foram levados para um hospital da região. 4 pessoas ficaram feridas. Uma delas, no Morro do Quitungo, distante do Morro da Fé, foi a irmã de Mariana. Maria Luísa foi atingida no pulso quando levava as crianças para a escola. Assim que ela virou a rua, assim, saiu de casa, mal saiu de casa, ela já tomou um tiro no braço e caiu. Essa é a nossa realidade, né?
É isso que a gente vive, é isso que a gente tem que passar. Segundo a polícia, essa operação teve objetivos diferentes da que foi realizada ontem. A PM informou que a ação de hoje foi para combater o roubo de veículos e outros crimes praticados na região. Na operação de ontem, além da Polícia Militar, participaram agentes da Polícia Civil. O objetivo era encontrar lideranças do tráfico de drogas que atuam nas favelas do Complexo do Alemão e do Complexo da Penha. Os policiais também buscavam criminosos de outros estados que estariam escondidos nessas comunidades. 4 pessoas morreram. Todas são suspeitas. Um morador do Complexo da Penha ficou ferido e recebeu alta do hospital no mesmo dia. A família de Genivaldo de Jesus, morto há 1 ano durante uma ação violenta de agentes da Polícia Rodoviária Federal, ainda cobra por justiça. Genivaldo de Jesus, de 38 anos, morreu horas depois dessa abordagem, em 25 de maio do ano passado, na cidade de Umbaúba, a 100 quilômetros de Aracaju. Os policiais foram presos e indiciados por tortura e homicídio triplamente qualificado. Agora vão enfrentar um júri popular com data ainda indefinida. A gente espera que seja marcado logo esse júri, que aqueles policiais eles venham pagar o que eles fizeram, porque o que eles fizeram não tem nome, não tem justificativa, e a dor que a gente está sentindo é muito grande. Genivaldo, que tinha esquizofrenia, foi parado na BR-101 porque pilotava uma moto sem capacete. Ele foi imobilizado no chão, depois teve as mãos algemadas e pés amarrados com fita. Em seguida, foi colocado no porta-malas de uma viatura. Uma bomba de gás lacrimogênio foi jogada no veículo. Um dos policiais pressionou a porta, impedindo a saída dele do veículo. De acordo com o laudo do IML, Genivaldo morreu por asfixia mecânica. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, foi empossada hoje como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra ocupará uma das 3 vagas na Corte Eleitoral indicadas pelo STF e irá assumir o lugar de Ricardo Lewandowski, que se aposentou. A solenidade de posse contou com a presença de várias autoridades. Na mesma sessão, o ministro Nunes Marques, também do STF, tomou posse como ministro efetivo do TSE. Nunes Marques é o primeiro ministro indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro a ocupar uma cadeira no TSE. Depois de muita bateção de cabeça do governo e indefinições, foi instalada hoje a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que inclui deputados e senadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. Para vocês terem uma ideia, até ontem à noite ainda não havia sido escolhido o nome do relator, mas tudo isso foi resolvido hoje, os membros foram indicados e vamos direto a Brasília conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem todos os detalhes, inclusive dos primeiros convocados, ou pelo menos o que alguns dos integrantes do CPI, as pessoas que alguns dos integrantes da CPI pretendem convocar para prestar depoimento. Passa a lista para a gente, Igor. Boa noite. Oi, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Parlamentares do PSOL, que fazem parte da comissão, querem convocar pelo menos 9 pessoas para prestar esclarecimentos. Érica Hilton é titular na CPMI e Henrique Vieira é suplente. Os dois já têm documentos prontos para serem informados e querem ouvir o general Augusto Heleno, o ex-ajudante de ordens, o coronel Mauro Cid, e o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Todos fizeram parte da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e, de acordo com as investigações, podem ter participação nos ataques. Os deputados também querem convocar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A Polícia Federal investiga Ibanez por suposta omissão e já tem a cúpula totalmente definida. Ela vai funcionar toda quinta-feira. Nós temos reportagens sobre as cúpulas e também sobre a composição da mesa. Vamos acompanhar. A reunião de hoje foi para definir a presidência e a relatoria da comissão. Como já era esperado, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, vai presidir a CPMI dos atos golpistas. Após intensas negociações, os membros concordaram que a relatoria fique com a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão.
Ela vai apresentar o plano de trabalho na reunião da semana que vem, mas já adiantou que quer focar nos financiadores e autores intelectuais dos ataques. Nós precisamos chegar a eles. Então, como eu disse, vamos fazer as diligências necessárias e fazer as requisições necessárias, não é? Uma CPI pode quebrar sigilo, uma CPI pode fazer mandado de busca e apreensão, vai convocar, enfim. Políticos investigados pela Polícia Federal estão na mira dos parlamentares para uma eventual convocação, como o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A oposição ao governo, minoria na CPMI, quer convocar o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Câmeras do Planalto registraram o ex-ministro conversando com os golpistas no dia da invasão. Apesar da briga política entre oposição e base governista, o presidente da comissão quer evitar a construção de narrativas. O meu propósito é, sobretudo, com essa presidência, contribuir para que nós saiamos desse processo identificando se de fato acontecer uma tentativa de golpe de Estado, o que é muito grave, porque nós todos, brasileiros, temos a obrigação de zelar pelas instituições democráticas e, caso existiu uma tentativa de golpe de Estado, que haja punição daqueles que atentaram contra a democracia. O senador governista Cid Gomes e o senador da oposição Magno Malta estão na primeira e segunda vice-presidências, respectivamente. Cid Gomes elogiou a escolha dos membros. Magno Malta, único representante da oposição na cúpula da CPMI, sugeriu a criação de uma subrelatoria para contrapor Elisiane Gama e dar mais pluralidade às discussões. A proposta foi rejeitada pela comissão. A comissão deve investigar os motivos das invasões e tentar identificar financiadores, executores e autores intelectuais. A CPI mista terá 32 membros, 16 deputados e 16 senadores. A oposição ficou com apenas 6 cadeiras e escalou nomes como Marcos Duval, Eduardo Girão e Magno Malta. Entre os suplentes, por exemplo, Sérgio Moro, Nicolas Ferreira, Flávio e Eduardo Bolsonaro. A base aliada, maioria absoluta, escolheu nomes conhecidos nacionalmente: Omar Aziz, Marcelo Castro e Jandira Fegali. Na suplência, políticos como Randolfo Rodrigues, Pastor Henrique Vieira e Jorge Cajuru. A CPMI dos atos golpistas deve durar 6 meses, podendo ser prorrogada por mais 90 dias, se for necessário. Olha, gente, tem um bastidor para vocês que é o seguinte: essa montagem dessa CPMI deu tanta dor de cabeça para o governo que ontem à noite houve uma reunião que durou cerca de 2 horas no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula, do seu ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, e 2 senadores que são raposas velhas da política, 2 senadores do MDB, Eduardo Braga e Renan Calheiros. E Renan Calheiros e Eduardo Braga deram a real para Lula e falaram sobre as falhas na articulação política de seu governo. Contaram, inclusive, que há 3 dias, outro senador, o Davi Alcolumbre, do União Brasil, que foi responsável pela indicação de nada menos que 2 ministros do governo petista, falou para Eduardo Braga, que era um dos cotados para assumir a presidência dessa CPMI, que é o papel mais importante, porque ele pauta e agenda os requerimentos, não teria o apoio dos deputados e senadores do União Brasil que compõem a CPMI. Que esses deputados e senadores do União Brasil, que fazem parte da base aliada do Lula, votariam pelo nome do Lira, que é o Arthur Maia, que foi quem efetivamente assumiu a presidência da CPMI. O Eduardo Braga, muito esperto, falou: bom, se eu não tenho como disputar no voto, vou retirar o meu nome da presidência. E aí o governo teve que sucumbir mais uma vez à vontade de Arthur Lira e o Arthur Maia, que se tornou o presidente da CPMI. Depois de ouvir esse relato, sabe o que o Lula fez? Disse aos senadores que vai assumir pessoalmente as rédeas da articulação política e vai marcar reuniões presenciais de coordenação política nos próximos dias, nas próximas semanas, e o primeiro atendido será a bancada do MDB do Senado. Augusto. A ministra Marina Silva disse que não vai desistir de cumprir as promessas feitas pelo presidente Lula em defesa do meio ambiente. A declaração foi uma resposta às recentes derrotas sofridas pelo governo no Congresso. Nem deu tempo de comemorar. Na mesma sessão em que a votação do arcabouço fiscal foi concluída sem mudanças no texto, o governo sofreu uma derrota na área ambiental. Os deputados aprovaram uma medida provisória do governo Bolsonaro que altera a lei da Mata Atlântica e flexibiliza o controle do desmatamento.
Entre as mudanças, o texto, que agora vai para a sanção do presidente Lula, permite o desmatamento para implantação de linhas de transmissão de energia, gasoduto ou sistemas de abastecimento público de água, sem necessidade de estudo de impacto ambiental. Também autoriza a derrubada de vegetação secundária em estágio médio de regeneração para fins de utilidade pública, sem autorização dos órgãos ambientais. E transfere aos órgãos municipais as autorizações para loteamento e construção em área de vegetação secundária em estado médio de regeneração. A votação na Câmara restaurou o texto original da medida provisória, reincluindo trechos que o Senado havia retirado. O senador Alessandro Vieira prometeu recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o que chamou de retrocesso. Faço 2 apelos. Primeiro ao governo, através da sua liderança, para que faça o veto, que não há como se aceitar um ataque à Mata Atlântica brasileira. E segundo a essa casa, através da sua presidência, para que se esforce na Corte Superior para fazer valer a opinião que foi unânime dos parlamentares e senadores da República. Há o entendimento da Câmara dos Deputados de que não é matéria estranha. Inclusive, já há decisão do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, que matéria estranha à medida provisória, aquilo que se chama de jabuti, né, seria, por exemplo, tratar aqui de Código de Trânsito, tratar aqui de plano de cargos e salários. Aí seria, mas nós estamos tratando de matéria ambiental. A medida provisória sobre a Mata Atlântica foi aprovada com 364 votos, quase o mesmo número de deputados favoráveis ao arcabouço fiscal. O resultado mostra que o governo não tem uma base de apoio fiel no Congresso e que na votação de determinados temas pode sofrer derrotas, inclusive com o chamado fogo amigo. Foi o caso do requerimento de urgência para o projeto de lei do marco temporal na demarcação de terras indígenas. O governo queria tempo para negociar, mas a urgência foi aprovada com 324 votos. Entre eles, deputados do PDT, PP e principalmente União Brasil. Já a medida provisória que esvaziou os ministérios dos povos indígenas e do meio ambiente, transferindo a demarcação de terras para o Ministério da Justiça e outras funções para a agricultura, contou com votos de parlamentares do próprio PT e até mesmo do líder do governo no Congresso. Nos últimos dias, Randolfo Rodrigues teve um embate político com Marina Silva por causa de estudos sobre exploração de petróleo na costa do Amapá. Os retrocessos no campo ambiental preocupam a sociedade civil. O Congresso Nacional não tem o direito de interferir naquilo que o mundo todo trabalha para conservar e preservar, que é o meio ambiente. Todo o protagonismo, toda a posição, toda a agenda que o presidente Lula assumiu vai por terra quando a Câmara interfere na contramão do mundo. A ministra do Meio Ambiente relembrou que Lula foi eleito com um discurso de defesa ambiental e reconheceu que o desafio no Congresso é grande. Claro, né, que a gente não gosta de ver o que está acontecendo no Congresso. Não gostamos. Não é bom para ninguém, inclusive para o Congresso. Mas nós temos que resistir. Vamos agora entrevistar o engenheiro florestal Tasso Azevedo, que é coordenador do MAP Biomas, que reúne dezenas, mais de 70 ONGs e também do Observatório do Clima, e é uma das grandes autoridades em clima do país. Tasso, boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News, um prazer falar com você. Tasso, parece que o Congresso está aí imbuído de um sentimento de promover um combo anticlimático e antiambiental. Desmontou o Ministério do Meio Ambiente, fatiou, retalhou o Ministério do Meio Ambiente, aprovou essa medida provisória que permite o desmatamento da Mata Atlântica, a urgência do marco temporal, que é uma ameaça para os povos indígenas, os povos originários. Qual o impacto disso, Tasso, para o Brasil, no dia a dia do Ministério do Meio Ambiente, na proteção ambiental? Boa noite, Amanda. É um despropósito, né? Porque o que nós temos hoje para mostrar para o mundo, né, é uma contradição entre aquilo que está sendo direcionado pelo Executivo, pelo governo eleito, até aquilo que tem sido feito pelo Poder Judiciário. O STF tem dado decisões importantes com relação à questão da proteção da Mata Atlântica, dos biomas e também
da questão indígena, e a gente tem o Congresso andando na contramão. Então, esse é o que nós temos para mostrar hoje, né? O Congresso tomou decisões que são retrocessos importantes, quase que como se estivesse olhando pelo retrovisor, né? Pensando, olhando para o retrovisor em vez de olhar para frente. E que só vão dificultar a implantação. Por exemplo, o cadastro ambiental rural, não faz nenhum sentido que um cadastro ambiental rural, que é uma coisa muito específica, especializada, que está ali alocada no Ministério do Ambiente porque é específico e especializado, ele ser alocado num órgão de gestão. Enfim, por mais que tenha gente competente ali também, mas não faz sentido que isso seja colocado nesse órgão. Isso vai atrasar a implementação do cadastro ambiental rural, que é fundamental para que a gente possa demonstrar que a agricultura brasileira é uma agricultura que pode se desconectar do desmatamento. Então, acho que é um andar para trás, né? Desnecessário, improdutivo, mas que infelizmente aconteceu. Aqui, Augusto Xavier, esse retrocesso pode arranhar aí a nossa imagem na Europa, né? Isso pode atrapalhar os acordos do Mercosul com a União Europeia? O que ele vai atrapalhar é o seguinte, é que a principal tema que a gente tem hoje nessa discussão do acordo Mercosul-União Europeia é a questão climática e ambiental, para poder encerrar, né? E na questão ambiental, o que a Comunidade Europeia quer é uma demonstração de que a gente não vai estar exportando produtos que venham do desmatamento. E para fazer isso, você precisa ter a chamada rastreabilidade, que é você poder garantir que a origem dos produtos não venha de uma área desmatada. E para isso, o cadastro ambiental rural é absolutamente fundamental, né? Sem o cadastro ambiental rural, a gente não consegue chegar lá. E essa medida que foi tomada, ela atrasa a implementação do cadastro. E com isso vai atrasar a possibilidade do Brasil demonstrar que é um país que pode ter baixo risco de desmatamento e contaminação nas nossas cadeias produtivas, que é essencial para essa conversa do acordo Mercosul-União Europeia. Tasso, muito obrigada pela sua participação. Boa noite, volte sempre. Augusto. No programa É Notícia, que vai ao ar hoje às 11h45 da noite, Kennedy Alencar entrevista o deputado federal José Guimarães, líder do governo na Câmara. O parlamentar falou sobre a importância do presidente Lula participar da articulação política. O Lula precisa participar mais diretamente da articulação política, ser mais presente? Precisa sim, não para substituir os articuladores, não para substituir o ministro Padilha. Cada ministro tem uma área que articula. O Haddad fez muito bem a área econômica, direto. Há até alguém que acha que ele foi muito, que não era papel dele. Corretíssimo que ele fez. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer, porque ele tem a ver com a economia, ele que dirige a economia. Se der errado, vai no colo dele. Isso. E acho que não é substituir o ministro Padilha, o presidente Lula substituir a articulação política. O presidente Lula precisa fazer o seguinte, recompor uma relação mais permanente de coisa... Por exemplo, nós votamos essa matéria do marco fiscal. Não custa nada o presidente receber os líderes para tomar um café. É isso, um jantar numa alvorada. Eu acho que ele vai fazer, nas últimas 48 horas nós falamos muito isso, eu penso que ele vai iniciar, porque é preciso. Ao É Notícia, José Guimarães disse ainda que não existe alternativa para conquistar apoio para as pautas do governo, além de negociar com o Congresso. Esse Congresso é mais conservador mesmo e a esquerda não tem maioria para implementar a sua agenda como bem entende. Tem que negociar. Eu digo assim, esse Congresso não tem outro jeito. Esse Congresso nem é o de 2003 e não é de 2022 de Bolsonaro. É um Congresso diferente. Por quê? Nós elegemos, pessoal, 130 e poucos parlamentares do nosso campo originário. E o restante? Os 300 não dá nem um terço. Não dá nem são um terço. 513 deputados. Então, nós temos que negociar para fazer política de redução de danos, sem comprometer o programa de reconstrução nacional, que é isso que o Lula está fazendo. Não pode uma reforma ministerial, aliás, uma alteração na composição da esplanada gerar uma polêmica que seja incompatível com os objetivos estratégicos do governo, que é soberania, preservação do meio ambiente. José Guimarães falou também sobre o que acha de Lula ser candidato à reeleição em 2026. O Lula, quando deu uma entrevista aqui ao É Notícia, na reestreia do programa, falou, olha, eu não quero ser candidato à reeleição, mas eu posso vir a ser candidato se eu tiver saúde e for necessário para enfrentar a extrema-direita, pela avaliação de que ele era o candidato com condições de derrotar o bolsonarismo. Você acha que o Lula deve concorrer à reeleição? Eu acho que deve e ele quer. É o meu sentimento.
É claro que está cedo. Primeiro é governar. Se governa bem, né? Eu escuto porque quando a gente conhece muito... Eu conheço muito o nosso povo, o PT, o próprio Lula, até porque eu tenho uma relação desde menino. Eu comecei a minha militância coordenando a campanha do Lula no Ceará em 1989. Eu percebo, o Lula é um animal político, eu acho que... Eu não quero dizer, mas para mim ele é candidatíssimo à reeleição. É a minha opinião. O programa completo você acompanha hoje às 11h45 da noite. O Supremo Tribunal Federal condenou o ex-presidente e ex-senador Fernando Collor de Mello por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Vamos a Brasília conversar sobre esse assunto com a repórter Maria Ferreira, que traz todos os detalhes para a gente. Boa noite, Maria. Os ministros já definiram qual será a pena do ex-senador? Oi, Augusto, ainda não decidiram. Essa definição vai ficar para a semana que vem. Boa noite para você, para a Amanda e para todos que nos acompanham. Na próxima quarta-feira, os ministros vão decidir o que é chamado ali de dosimetria da pena, que é o cálculo de quantos anos Collor vai precisar cumprir de acordo com os crimes pelos quais ele foi condenado. O relator do processo, o ministro Edson Fachin, sugeriu uma pena de mais de 33 anos de prisão, além de multa, pagamento de indenização por danos morais e também proibição de exercer a função pública. Só que isso também vai ser decidido na próxima semana. Como ele hoje foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, na semana que vem, durante essa avaliação da dosimetria da pena, os ministros também vão decidir se ele vai pagar por um terceiro crime, associação ou organização criminosa. Os ministros André Mendonça, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Rosa Weber votaram pela condenação por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Já Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso votaram por lavagem de dinheiro, corrupção passiva, só que organização criminosa. Alguns votaram por organização, outros por associação. Já os ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques votaram para que Collor seja absolvido. A gente lembra que esse caso é um desdobramento da Operação Lava Jato por crimes ligados à BR Distribuidora. Segundo o entendimento dos ministros do STF, entre 2010 e 2014, Collor recebeu mais de 20 milhões de reais de propina de empresas para facilitar a assinatura de contratos com a BR Distribuidora. Caso a pena de Collor ultrapasse os 8 anos, ele vai ter que começar a cumprir em regime fechado. Eu volto com vocês. Obrigada, Maria. Consumidores de mais de 1.200 cidades brasileiras aproveitaram o dia livre de impostos para comprar produtos com até 70% de desconto. O objetivo da ação, realizada há 17 anos, é chamar a atenção para os impactos da alta carga tributária no país. Este posto de combustíveis do Rio de Janeiro ficou lotado. O litro da gasolina, que normalmente custa R$ 5,59, hoje foi vendido a R$ 3,90. Em Belo Horizonte, teve gente que dormiu na fila para pagar mais barato na hora de abastecer. R$ 3,47 no caso, né? Oh, seria bom demais para o Brasil, né? Paulo foi o primeiro. Ele chegou aqui ontem às 3 da tarde e esperou cerca de 15 horas. É uma maneira de estar participando dessa ação para protestar contra a alta carga tributária que é hoje praticada no país. O preço médio da gasolina em Minas Gerais é de R$ 5,27. 18% desse valor corresponde a impostos estaduais e quase 7% são de impostos federais. A gente vê a relevância que é o tributo, a diferença do tributo no bolso do consumidor, não só na hora dele abastecer, mas na hora dele no mercado, na hora de que ele vai na farmácia, porque o combustível é o primeiro de uma cadeia enorme. O Dia Livre de Impostos teve ações em mais de 50 mil estabelecimentos de quase todos os estados. Shoppings e o comércio de rua também aderiram e ofereceram mercadorias até 70% mais baratas. A iniciativa nasceu em Belo Horizonte em 2007 e ganhou projeção nacional. Nós estamos fazendo esse movimento
mais voltado para que a população se conscientize que nós tenhamos uma carga tributária justa, uma carga tributária que possa ser absorvida da melhor maneira pela população e pelo empresariado. Esta rede de drogarias aqui da capital mineira disponibilizou cerca de 2.000 produtos de saúde, beleza, nutrição e veterinária, todos com imposto zero. Os preços estão até 55% menores que os praticados normalmente. A gente sempre fala em carga tributária no Brasil, mas o consumidor acaba não tendo a real consciência de quanto que isso dói no nosso bolso, né? E a gente entende que hoje é um dia onde realmente é possível a gente fazer essa retirada da carga tributária para que as pessoas tenham realmente consciência. Guilherme aproveitou diversas ofertas. Leite para as crianças, né, a fórmula para as crianças, shampoo, condicionador e creme também. Muita coisa de cosmético está com preço legal. Desde a década de 1990, a carga tributária brasileira aumenta a cada ano. Em 2022, atingiu o patamar mais alto, 33,71%, ou seja, 1/3 da riqueza produzida pelo país. O trabalho aqui não é só um trabalho de conscientização quanto à carga tributária, mas também um trabalho de conscientização da importância da gente fazer uma reforma tributária que não impacte em aumento de imposto e da gente falar também sobre essa questão da burocracia, sobre a questão do retorno, né, que a gente tem hoje na sociedade. O IPCA 15, considerado prévia da inflação, subiu 0,51% em maio. Essa alta foi puxada pelos gastos com saúde e cuidados pessoais. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA 15 registra alta de 4,07%, acima do centro da meta estabelecida pelo Banco Central, que é de 3,25%. E nos primeiros 4 meses do ano, o consumo na casa dos brasileiros aumentou. A queda no desemprego, o aumento do salário mínimo e os programas sociais do governo ajudaram a impulsionar a renda do consumidor. O vai e vem dos carrinhos do supermercado mostra que a alimentação está em alta. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados aponta que o consumo na casa do brasileiro aumentou 2,14% nos primeiros meses do ano. Em abril, a alta foi de 1,47% em relação a março. Tivemos um resultado extremamente positivo no primeiro quadrimestre. Temos um desemprego menor do que o ano anterior. Tivemos um aumento real no salário mínimo. Terceiro ponto positivo, a transferência de renda dos programas do governo. Mesmo com o aumento do consumo, os preços de alguns produtos aumentaram. Foi o caso do tomate, que subiu 10,64%. Por outro lado, a cebola caiu. O valor neste supermercado em Osasco, na Grande São Paulo, em março, estava R$ 4,30. Hoje está saindo por R$ 3,99. Também caíram o preço do óleo de soja, da carne bovina e da margarina. Nós estamos vendo agora toda uma discussão sobre a questão dos preços dos combustíveis, né? Então, já a sinalização da redução do preço do diesel, do preço da própria gasolina, enfim. Isso e os combustíveis têm um peso grande um peso grande na composição de preços e principalmente na logística. A baixa nos preços ainda não chegou ao leite, feijão e batata, que estão mais caros. Na análise regional do desempenho das cestas básicas, a maior variação foi registrada no Centro-Oeste, onde passou de R$ 696,45 em março para R$ 703,81 em abril. O INSS começou a pagar hoje a primeira parcela do 13º aos beneficiários de auxílios sociais, aposentados e pensionistas. A parcela será paga junto aos benefícios do mês de maio. Os primeiros a receber são os que ganham até um salário mínimo e tem o NIS, que é o número de identificação social com o final 1. Todos os beneficiários deverão receber a parcela até 7 de junho. O Rio de Janeiro confirmou o segundo caso de ave silvestre migratória contaminada com a gripe aviária. O animal foi recolhido em uma praia de Cabo Frio, na região dos Lagos, e, segundo o governo estadual, ninguém foi contaminado. Além do Rio, o Espírito Santo identificou 7 aves com o vírus. A doença ainda não foi diagnosticada em seres humanos. Na segunda-feira, o Ministério da Agricultura decretou emergência zoossanitária em todo o país para evitar que a doença chegue à produção de aves para o consumo.
governo federal apresentou hoje um plano para reduzir o valor de carros populares no Brasil. 3 critérios serão avaliados para a definição do valor dos descontos a serem concedidos. A ideia é que os veículos mais baratos custem entre 50 e 60 mil reais. O que faz um automóvel ser classificado como popular? O carro mais em conta, né? Mais preço mais acessível, que é para atender a população massa maior, né? A questão é que já faz tempo que ele não anda tão popular assim. Para se ter uma ideia, hoje o carro mais barato do país custa cerca de 70 mil reais. Acontece que há 5 anos, com esse mesmo valor, o consumidor saía da concessionária com um carro mais potente e melhor equipado. Há 5 anos atrás, eu saía com um carro 1.6, 2.0 completo. Hoje ele sai com um carro 1.0, com alguns opcionais que vêm de série. Os itens que mais encarecem os carros vão desde a potência do motor até itens como ar-condicionado, rodas de liga leve, faróis de milha e até a quantidade de airbags disponíveis, por exemplo. É aí que entra o dilema das montadoras. Será que é possível baixar o preço sem mexer nas tecnologias que trouxeram mais segurança aos ocupantes dos veículos? Isso a gente não pode abrir mão. O que a gente pode pensar em redução como consumidor seria talvez um pouquinho menos de potência, que a maioria das pessoas não vai sentir no acelerador, né? Um vidro elétrico traseiro, manual, né? Essas coisas são aceitáveis. Para tornar os preços mais acessíveis, o governo federal anunciou hoje um plano de corte de impostos. A ideia da medida provisória foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que se reuniu com o presidente Lula, ministros e entidades do setor automotivo. Quanto menor, mais acessível, maior será o desconto do IPI PIS/COFINS. Então, o primeiro item é social, é você atender mais essa população que está precisando mais. O segundo é a eficiência energética, é quem polui menos. Então, você premia, estimula a eficiência energética. E o terceiro é densidade industrial. O mundo inteiro hoje procura fortalecer a sua indústria. Então, se eu tenho uma indústria que 50% do carro é peças e feito no Brasil, o outro é 90%, isso vai ser levado em consideração. Agora, o Ministério da Fazenda terá um prazo de 15 dias para adequar a decisão às regras fiscais. Passado esse prazo, segundo o Alckmin, o governo editará uma medida provisória e um decreto para regulamentar o tema. Em até 15 dias, a Fazenda dará o seu parecer e aí sim se pode efetivamente fazer a medida provisória. Para o presidente da Associação de Montadoras, Anfávia, Márcio Lima Leite, avalia positivamente a proposta, que deve baratear os veículos e renovar a frota existente no país. O preço, cada montadora tem a sua política, mas pelos números que vêm sendo apresentados, é muito possível termos preços abaixo de 60 mil reais. Esta redução contemplará os veículos que estão nos estoques também das concessionárias. Para este economista, as novas medidas anunciadas não devem reverter o quadro atual de baixo volume de vendas. Eu diria que aqueles que, de uma forma geral, têm condições, entendeu, de, vamos supor, de efetivamente se valer de uma redução de até 10,79 e poder adquirir, possivelmente estarão adquirindo. Mas eu diria que a reversão do quadro que se espera em volumes significativos, que coloquem a produção em outro patamar bem superior aos 2 milhões de veículos por ano, dificilmente será alcançada nesse curto prazo. E hoje, 25 de maio, é celebrado o Dia da Indústria. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, foi palco de uma série de palestras e debates entre líderes do setor, ministros e o presidente Lula. A repórter Valéria Luizetti acompanhou o evento e traz ao vivo as informações para a gente direto da Fiesp. Oi, Valéria, boa noite para você. O que é que foi debatido nesse encontro?
Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda, e a todos que nos acompanham. Foram debatidas as principais necessidades para fomentar um processo de reindustrialização do país e, principalmente, de fortalecimento da produção nacional. O presidente Lula, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Fiesp, Josué Gomes, participaram da última roda de discussão. Um dos principais pontos citados foi a questão do arcabouço fiscal, que agora será votado no Senado Federal, e a importância da nova regra para a economia do país. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o trâmite deve ser rápido e que assim que o texto for aprovado, estará disponível para sanção presidencial ainda em junho. O presidente Lula foi o último a discursar e reforçou a importância da ligação entre o agronegócio e a indústria e voltou a fazer críticas à taxa de juros praticadas no país. Vamos ouvir. A gente quer que a indústria brasileira cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo. Porque é importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, cada vez mais de carne, cada vez mais das coisas que nós sabemos produzir. Eu já fiz crítica, mas nesse país em que o mercado financeiro tomou conta no lugar da indústria, um presidente da República não pode nem criticar o presidente do Banco Central, que ele está influenciando na economia. E eu quero dizer aqui dentro da Fiesp, é uma excrescência, nos dias de hoje, a taxa de juros ser 13,75. É uma excrescência para esse país. Pela manhã, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Aloysio Mercadante, anunciou que o BNDES vai liberar 4 bilhões de reais em crédito para investimentos em inovação no país nos próximos 4 anos. Nós estamos pegando 2 bilhões de reais e estamos reduzindo em 61% o spread do BNDES. Nós estamos indo para o osso. Nós estamos abrindo mão praticamente do spread do banco para ajudar a indústria a exportar 2 bilhões de reais. Estamos anunciando para vocês esses 2 bilhões só para produto de exportação. E estamos abrindo uma linha de mais 2 bi, pode chegar a 4 bilhões de reais, para a indústria exportadora poder se financiar nas mesmas condições que nós fizemos para a agricultura. 7,5%, fixa a taxa de juros, 10 anos com 2 anos de carência. A Justiça suspendeu a decisão que afastou Jorge Viana da presidência da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Ele foi nomeado em janeiro e, na última segunda, a 5ª Vara Federal Civil do Distrito Federal anulou a posse de Jorge Viana. A decisão atendeu a um pedido do senador Flávio Bolsonaro, que acusou Viana de alterar o estatuto para deixar de exigir a fluência em inglês para ocupar a presidência da agência. Mas o desembargador federal Marcos Augusto de Souza concordou com o entendimento da Advocacia Geral da União e alegou que Viana preenche os requisitos para ocupar o cargo. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Adoção. Por todo o Brasil, mais de 30 mil famílias aguardam a chegada do tão sonhado filho de coração. Em Fortaleza, o dia foi de festa e muita emoção para mais de 30 famílias. Elas receberam um documento que oficializa a criança como um novo integrante da família. Como não houve o nascimento biológico, então esse dia vai marcar, o nascimento da criança na nova família. E hoje, em especial, que é o Dia Nacional da Adoção. Laírta Costa esperou 4 anos e meio no processo da adoção e agora é a mãe do pequeno Matias, de 11 meses. Mesmo o bebê tendo sido diagnosticado com paralisia cerebral e perda auditiva, ela decidiu seguir em frente. A gente sabe que existem questões de saúde, mas existem questões de muita superação, de muito amor. Ele aprendeu a sentar nesse tempo que está com a gente, já entendeu como é para bater palma, já escuta, já compreende o papai quando chega. Então tudo isso é maravilhoso, mas o que acontece? Realmente é o amor. 6 mais 2. O Lar Davis, em Aquirás, na região metropolitana de Fortaleza, é uma pequena amostra da realidade no país. Em pouco mais de 20 anos, aproximadamente 300 crianças e adolescentes foram acolhidos aqui,
mas somente 30 receberam uma família adotiva. O serviço de acolhimento, por melhor que ele seja, por mais aconchegante que seja, como o Lar Davis, com todo o nosso cuidado, nada substitui o aconchego e o carinho de uma família. O importante é que a criança tenha o seu direito garantido de estar numa família. É o direito dela e nós precisamos lutar por isso. Segundo o Sistema Nacional de Adoção, 32 mil crianças estão abrigadas em instituições, mas apenas 4 mil podem ser adotadas. A maioria ainda enfrenta problemas legais para entrar na fila de adoção. Enquanto isso, o sistema registra cerca de 33 mil pessoas que pretendem adotar. São quase 7 pretendentes para cada criança. É uma conta difícil de ser fechada. Existem os prazos, que nós sabemos que a lei determina. Nós também precisamos ter a responsabilidade de entregar uma criança para quem está na fila de adoção, que não exista possibilidade desse processo ter nenhuma nulidade. E nós também temos que garantir aquela criança que está sendo retirada de uma família um processo justo. Então é por isso que muitas vezes essa conta não bate. O processo de adoção deve ser iniciado na vara da infância e juventude mais próxima da residência de quem quer adotar. O pretendente deve ter no mínimo 18 anos, independentemente do estado civil, e ter uma diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Aptos para adotar, Silvana e Inácio acreditam que agora estão perto de realizar o sonho. A gente está já nesse processo há 2 anos e eu acredito que agora nós encontramos finalmente a nossa filha. No Recife, um projeto novo está sendo implementado para tentar diminuir a poluição do rio Capiberibe. Água limpa, própria para o consumo humano, voltando para a foz do Riacho do Cavoco, na zona oeste do Recife. Essa é a etapa final dos Jardins Filtrantes, um projeto inédito em Pernambuco que contribui para despoluir o rio Capibaribe, o mais importante do estado. O projeto piloto conta com 4 tanques de filtragem feitos com materiais da própria natureza. A areia e a brita retêm as maiores partículas. Outros materiais contaminantes são consumidos por plantas aquáticas, em um processo conhecido como fitorremediação. Aqui na Lagoa Plantada, parte final do processo, uma outra espécie de planta, a ninféia, contribui para a desinfecção final da água. A taxa de redução de poluentes chega a 80%. A novidade é que a gente está trazendo a tecnologia da natureza para agregar ao sistema convencional de tratamento de esgoto. Não é a solução, mas é uma alternativa. O objetivo do projeto City Nova é que a gente faça um piloto, onde a gente consiga acompanhar a qualidade da água da entrada do sistema e da saída do sistema, para que a gente consiga influenciar políticas públicas. O jardim filtrante é uma tecnologia criada na França e que utiliza plantas e pedras para despoluir de maneira natural rios e cursos d'água. É de baixo custo e não precisa de aditivos químicos para funcionar. O projeto aqui dos jardins filtrantes é uma tecnologia que consiste no tratamento através da fitorremediação, que é o uso de plantas para fazer o tratamento de poluentes. Aqui nesse caso a gente está fazendo a captação de parte da vazão do Riacho Cavoco e passa pelo sistema de tratamento dos jardins e é devolvido novamente ao riacho depois de passar por esse tratamento. O sistema tem capacidade para filtrar 350 mil litros de água por dia e utiliza no total 7.500 mudas de plantas. A etapa final do projeto está prevista para o próximo mês de junho, quando a equipe vai analisar os resultados. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite para você. Até amanhã, 7h20 da noite.